fazer um pouquinho de arte. Hoje eu vou começar com uma cesta de frutas e eu vou estar ensinando como utilizar o stencil embaixo dessa cesta. Vamos lá acompanhar? Bom, eu tenho começado a fazer umas técnicas onde eu utilizo o stencil que fica bem aqui embaixo das frutas. Eu vou ensinar para você como que eu faço isso. Bom, vou estar utilizando esse stencil aqui, mas pode ser qualquer um que vocês tenham que tenha um bico embaixo. Vamos lá? Eu vou colocar aqui, coloquei a tinta berinjela aqui no meu prato, pego aqui com o meu pituá, né? Ele precisa estar bem seco. Nós vamos pegar a tinta aqui, damos uma leve batidinha para tirar o excesso. Venho aqui e começo a dar umas batidinhas para tirar o excesso de tinta do pincel. Depois eu vou girando para a gente poder formar o bico. Aqui dá para mim perceber aonde que a fruta termina. Eu acendi um pouco com o lápis, então não vou correr o risco de estar sujando as frutinhas. A gente vai girando o pincel e vai aproveitando toda a tinta que tem nele. Pego mais um pouquinho, dou uma leve batidinha lá e volto aqui embaixo das frutas. É necessário que a gente não pegue muita tinta para evitar que o bico fique deformado. Vamos girando até chegar aqui na pontinha. No caso, se fosse um bico que fosse vazado para baixo, aqui que não tivesse essa proteção, a gente teria que esfumaçar até terminar. Pego mais um pouquinho de tinta, uma leve batidinha, posso bater aqui para começar também. E vou seguindo. Estou fazendo aqui debaixo do cacho de uva. E vamos girando. Seguro que ele não pode sair. Mais um pouquinho. Um leve batidinho. E vou continuando. Agora estou aqui seguindo perto do caju, vou fazendo a mesma coisa, eu consigo ver aqui o risco. Mesmo que a tinta pegue um pouquinho em cima das frutas, a gente consegue cobrir depois. Mas é bom evitar que dá menos trabalho. Mais um pouquinho de tinta, pego ali no prato, um leve batidinho, continuo girando aqui o meu pincel. Como esse bico, ele possui um canto, eu preciso parar por aqui. Agora, vou levantar com cuidado. E aqui nós temos o bico que fica bem embaixo aqui das frutas. Agora, eu preciso continuar. Vou emendar aqui. Vou ajeitando. E vou continuando. Agora, eu tenho que seguir onde parei, um leve batidinho e continuo aqui seguindo a folha. E eu tenho que subir um pouquinho para igualar aqui, chegando até encostar na cesta. Bom, quando a gente faz esse tipo de trabalho aqui, nós não precisamos de fazer aquele fundo que fica embaixo de frutas e flores que compõem uma cesta ou algo assim. Bom, vou girando aqui, tô encostando aqui na cesta. Consigo ver bem o risco, que foi acendido com o lápis 6B, tá? Agora eu vou bater aqui novamente e vamos seguindo. Eu tenho que parar aqui, porque eu consigo chegar aqui no canto novamente. Vou descendo até chegar aqui no final do bico. Esfumaçando levemente.
É muito importante que a gente mantenha esse pincel seco. Para fazer esse tipo de trabalho com stencil, não podemos ter um pincel molhado. Agora, a gente só precisa de fazer mais um para finalizar. Então, eu vou emendar aqui novamente. Eu preciso acertar direitinho aqui a posição para que fique certinho. Agora, eu continuo. Mais um pouquinho de tinta. Começo com os batidinhos de leve. Esses batidinhos é para que a tinta não fique acumulada nos pelos. Então, para não acontecer de borrar. Então, a gente vai girando levemente. Mais um pouquinho. Tiro o excesso sempre lá no pincel e vou seguindo aqui. Continuando aqui, pra gente finalizar. Levanto. E pronto. Bom, agora a gente já fez aqui o trabalho com stencil. Então, agora a gente vai começar a trabalhar a sombra superior aí da cesta. Eu posso estar continuando com o meu pincel. Ele tem um pouquinho de tinta, a gente vai aproveitar esse pouquinho que tem aqui. Nós vamos pegar um pouquinho de branco e colocar aqui no prato. Agora eu posso usar o clareador. Agora a gente não vai trabalhar com stencil, então eu gosto muito de usar o clareador. Ele ajuda a espalhar melhor a tinta e deixar a pintura um pouquinho mais clara, né? Mais suave. Vamos lá, vou começar aqui agora uma sombra. Para fazer isso, eu pego um pouquinho de branco, aproveitando que o meu pincel continua sujo de berinjela, a gente já aproveita um pouquinho da tinta aqui. Pega também um pouquinho de clareador, mistura os três aqui no prato, né? A gente vai dando umas pinceladas para quebrar aquela cor escura do berinjela. Agora, nós vamos levemente sombrear aqui em volta da uva. Vocês podem ver que ainda tá um pouquinho escuro. Vou lá e pego mais um pouquinho de branco. E vou fazendo uma leve sombra aqui. Esfumaçando. Nós queremos uma sombra que não deixe a pintura ficar muito escura. Então, a gente vai levemente. Se a gente observar que tá ficando escura, a gente volta lá no prato e pega mais um pouquinho de branco. Mas essa tonalidade aqui tá bacana. Tiro o excesso lá no meu pano, só limpo ele mesmo. E agora eu quero um pouquinho mais claro aqui em cima. Não peguei mais tinta, vocês podem observar que é só o restinho mesmo que tem aqui no pituar. E agora eu vou aqui por cima da melancia, vou fazer a mesma coisa, só vou pegar um pouquinho mais de branco ali. Não quero nada muito escuro, então eu só vou aproveitar mesmo o excesso que tem aqui no pituar. E vou esfumaçando. Mais um pouquinho e continuo. Geralmente, em volta das folhas, a gente não precisa carregar muito, então vou dar um leve sombreado aqui, pego mais um pouquinho de branco e vou sombreando.
Pessoal, essa aula seria em grupo fechado, estou ensinando tudo passo a passo dessa pintura, mas eu quero que todo mundo possa ter acesso a essa informação. Eu gostaria que todos pudessem aprender um pouquinho e a pedidos eu resolvi gravar essa série de vídeos onde vocês vão aprender como que eu faço essa arte, tá bom? Ó, finalizei aqui a sombra, agora nós vamos trabalhar um pouquinho a folha. Vamos colocar aqui um pouquinho de verde folha. Nós vamos pegar um pouquinho de caramelo. Um pouquinho de verde pântano. Bom, nós temos aqui as cores. Eu costumo colocar a minha tinta sempre num pratinho ou num pedaço de cerâmica, para não acontecer o seguinte: quando a gente pega a tinta na tampa, o que acontece? Automaticamente o nosso vidro de tinta fica aberto e a tinta começa a secar. E não é legal a gente trabalhar com tinta seca. Então muitas pessoas me perguntam como que eu faço essas misturas de tinta e eu tô aqui para ensinar você. Olha só. Toda vez que a tinta vai secando aqui no prato, eu vou lá no meu copo, pego um pouquinho de água no pincel mesmo e venho aqui e coloco. Colocando aqui, eu vou e dou uma leve mexidinha junto com essa água. Quando eu falo em água, é água normal mesmo, tá, gente? Não tem nenhum produto, nada. É água. Então, eu vou limpar aqui, vou tirar o excesso lá do meu pincel e a gente vai trabalhar. Bom, o que vocês precisam saber é o seguinte. A minha técnica eu utilizo dessa forma. Toda vez que eu vou pegar a tinta no pincel, eu utilizo o canto dele. Então, eu venho, quando eu preciso da tinta do lado esquerdo do meu pincel, eu venho, vou pegando a tinta exatamente no canto. Vocês podem observar que o excesso está todo no canto do pincel. Então, fica mais fácil de eu estar trabalhando, porque na hora que eu vou passar, né, o canto da folha automaticamente já vai ficando mais escuro, né? Já vai ficando com um certo contorno. Isso facilita na hora de pintar. Bom, quando eu quero a tinta do lado direito, eu venho e pego em outra posição, ó. Eu venho daqui para lá e eu tenho o excesso da tinta do lado direito, certo? Bora lá então fazer nossa folha. Toda vez que eu vou trabalhar uma folha, ou qualquer fruta, flor, eu sempre estou utilizando o clareador. Então, como a folha ela é verde, mesmo que o meu pincel tenha um pouquinho de tinta, eu não preciso estar lavando ele, afinal a folha vai ser verde. Então, o que eu faço? Eu pego aqui o clareador, meu pincel ele já está um pouquinho sujo de verde, não tem problema. Vocês podem observar que assim que eu passo aqui o clareador, olha, a folha já vai ficando um pouquinho de verde, porque o excesso do meu pincel vai soltando. Eu passo aqui. Agora, eu pego um pouquinho de branco. Aí, quando eu vou pegar o branco para me passar e o clareador, eu não preciso me preocupar com aquela coisa lá do cantinho. Então, eu venho aqui e passo aqui o branco. Agora, eu vou lá e vou pegar no cantinho do pincel o verde. Olha, peguei o verde aqui, tá do lado esquerdo. Assim que eu apoio aqui na minha folha, eu vou puxando. Quando eu chego aqui na metade, como ela tem uma curva, eu entro e espalho o excesso para o meio. Vocês podem observar que automaticamente minha folha já ficou com esse contorno aqui, né? Na lateral. Pego mais um pouquinho da mesma forma e venho aqui para baixo, ó. E vou fazer isso aqui também. E vou esfumaçar para dentro o excesso, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, porém, eu quero a tinta do lado direito. Então, eu venho nessa direção, pego, tá do lado direito. Eu só vou girar o meu pincel um pouquinho e a gente vai vir aqui e vai passar. Puxei, vou esfumaçar o excesso pro meio. Vou esfumaçando aqui.
Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o verde pântano, ó. De lá pra cá, eu tenho a tinta toda do lado esquerdo do meu pincel. Vou apoiar da ponta da folha e vou chegar aqui nessa curva e vou entrar. Nisso que eu entrei, eu observo que eu tenho bastante tinta verde aqui no meu pincel. Vou lá tirar o excesso do pano e vou só espalhar o que eu deixei aqui, ó, puxando pro meio. Continua com o excesso, tiro mais um pouquinho lá no pano e vou puxando o que sobrou, ok? Mais um pouquinho lá na mesma posição, né, do lado esquerdo do meu pincel, pego a tinta verde pântano e vou passar aqui também, ó, e vou esfumaçar esse excesso. Agora é hora da gente fazer do lado de lá. Então, eu venho ao contrário, eu quero a tinta do lado direito do pincel. Então, eu venho de baixo para cima, ó, peguei do lado direito, vou girar na hora de passar e vou vir aqui, vou puxar e vou esfumaçar o excesso. Pessoal, eu não aperto o meu pincel, eu só encosto a pontinha dos pelos dele no tecido. Vou puxando. Até chegar aqui no final, ó, da folhinha. Ok? Agora eu vou pegar lá um pouquinho de tinta verde pântano, tá no cantinho do lado esquerdo. Vou dar um traço aqui na minha folha. Como a sombra vem sempre da parte superior, eu vou espalhar o excesso aqui pro lado de baixo da folha. Tiro o excesso lá no pano, pego um pouquinho de branco agora. Vou vir aqui e vou passar, ó. Né? Essa claridade, a luz vem de cima, então a gente vem esfumaçando aqui, né? Para dar essa claridade. Ok? Mas eu quero que essa folha tenha um pouquinho de uma tonalidade avermelhada. Então, vou lá pegar o caramelo, sempre no cantinho, ó, tá do lado esquerdo. Vou dar uma leve pincelada aqui, para dar uma corzinha à folha. Ok? Bom, agora eu vou pegar o pincel número 4. Eu só trabalho com a referência 421 Condor, tá? 4, 6, 8, 10, que você achar melhor para você estar utilizando. Agora, ó, tem aqui o número 4, vou pegar um pouquinho de branco, ó. Peguei um pouquinho de branco, tá do lado esquerdo. Vou apoiar aqui na pontinha da minha folha. Vou descendo, olha. Vou descendo e depois eu vou voltando pro canto dela, ó, até encostar aqui na beiradinha. Vou lá no tecido, tiro o excesso de tinta e vou espalhar aquilo que eu já deixei aqui. Né? Fazendo uma dobra. Agora, eu pego um pouquinho desse verde do lado direito do meu pincel, dou só uma leve escurecida aqui embaixo dessa sombra, ó. Dessa dobra. Mais um pouquinho do verde e vou acentuar aqui a lateral da folha. Ok? Bom, aqui eu vou pegar um pouquinho mais do verde pântano e a gente pode dar uma leve acertada aqui. A gente não pode deixar acontecer de ficar linhas de tinta, pessoal. Porque aqui eu não vou fazer a nervura agora. Assim que a folha estiver seca, nós precisamos dar uma luz seca nela. Então, a gente volta. Para isso, a gente não vai fazer a nervura agora na folhinha, tá bom? Vamos lá? Bom, feita a folha, agora eu vou trabalhar uma folha sem muita explicação para vocês verem como que eu vou fazendo bem rápido, tá? Bom, vou pegar o clareador, vou passar na minha folha. Essa vai ser rápido, ó, branco,
verde folha. Viro do outro lado, faço a mesma coisa, entro, puxo, esfumaço pro meio, ó. Agora, eu vou pegar o verde pântano, vou fazer a mesma coisa. Isso, esfumaço o excesso. E agora, pego mais um pouquinho e vou descer aqui. Outro lado, a mesma coisa. Vamos esfumaçando. Limpo. Agora, ó, vou dar um traço. E o lado que permanece mais escuro é esse lado, porque a luz está vindo daqui. Limpo, tiro o excesso, pego o branco e passo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do caramelo e vamos passar aqui em cima para dar uma leve manchadinha na nossa folha. Bom, eu consigo fazer a dobra aqui com esse pincel, então eu vou pegar um branco no cantinho e vou puxar aqui a dobrinha, ó. Um pouquinho de verde pântano e a gente vai escurecer aqui embaixo da dobra. E pronto, espero que vocês tenham gostado das folhinhas aí. Bom, agora nós vamos trabalhar uma outra frutinha aqui. Mas antes a gente vai fazer a folha do caju que tá ali embaixo, né? Ela cai por cima aqui do bico e a gente vai estar utilizando uma outra corzinha. Só um momento para me ajeitar aqui. Bom, agora a gente tem essa folha aqui, eu vou trabalhar ela um pouquinho com um pouquinho de tonalidade seca. Vou colocar aqui no meu prato também um pouquinho de siena natural. A gente vai fazer ela. Bom, vocês já sabem que a gente precisa pegar a tinta do canto do pincel. Só que agora eu vou passar o clareador aqui nessa folha. Eu não vou fazer ela muito pausada, porque a gente já viu que nós temos que trabalhar sempre com a tinta no canto do pincel. E aqui é a mesma coisa, eu só vou trocar a tonalidade. Passei aqui o clareador, vou passar um pouquinho de branco. Esse branco eu posso usar mais no meio dela. E agora eu vou pegar a tonalidade siena natural. Venho, né, aqui, a tinta está do lado esquerdo do meu pincel, vou passar aqui. Só que essa folha, ela não tem aquela curvinha, né, ela é mais lisa, então eu vou seguindo logo até o final, ó. E vou esfumaçando esse excesso para dentro da folha. Agora, eu vou pegar um pouquinho de siena natural, ó, tá aqui no canto. Vou passar aqui, seguir até o final e vou puxar o excesso para dentro dela, ó. Agora, eu vou pegar um pouquinho de caramelo, vou misturar, olha só, duas tonalidades completamente diferentes, caramelo, coloca aqui no cantinho, pega um pouquinho do verde pântano, mistura aqui, mistura essas duas tonalidades. Se eu perceber que tá um pouquinho seco, eu vou lá no copo, pego um pouquinho de água e já misturo aqui também. Olha, ficou uma cor completamente diferente do que a gente tem aqui nas tintas, né? Então, a gente vai escurecer com essa tonalidade. Vou pegar lá um pouquinho no canto do pincel também. Vou vir aqui na parte de baixo da folhinha. Ó, passo e vou esfumaçando esse excesso para dentro dela, ó.
Mais um pouquinho dessa tonalidade. Lembrando que é uma tonalidade de mistura, então eu não sei que cor que ficou. Mas ficou uma cor bem bacana aqui, ó. Só para deixar a folha com ar um pouquinho diferente. Agora eu vou pegar mais um pouquinho dessa tinta, vou vir na parte de cima, passar, ó, vem em volta dela toda, já aproveito, já faço o contorno. Pegando essa tinta no canto, eu já tenho a facilidade de o contorno já ficar pronto. Vou quebrando para não ficar a linha de tinta marcada. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa mistura, vou dar um traço aqui no meio da folha e vou escurecer aqui o lado de baixo dela. Limpo, tiro o excesso de tinta do meu pincel, vou pegar um pouquinho de branco e venho aqui na parte de cima para dar a claridade. Sempre na parte de cima que a gente vai jogar essa claridade, né? Pensando na luz que vai refletir aqui. Ok? Agora eu pego também um pouquinho de branco e vou vir aqui na ponta, vamos fazer uma leve dobrinha aqui. Ó, vou chegando até encostar no cantinho da folha. Tá bom? Bom, pego um pouquinho de branco e eu posso também dar uma pincelada aqui, né? Uma claridade, se eu quiser. Ok? Pronto. Mais uma folhinha pronta, a gente vai deixar secar para fazer as nervuras, certo?